o objetivo de hoje é a gente estudar o eletromagnetismo, tá? Desde o início mesmo, da base, a ideia de um ímã, de um campo magnético, de ímã natural, ímã artificial, e trabalhar esses fenômenos eletromagnéticos, tá bem? Então, vamos lá. Para começar, um ímã, ele é considerado um ímã se ele tiver dois polos, tá? Não existe um ímã com um polo só. Esse princípio é chamado inseparabilidade dos polos. Eles são inseparáveis. Não interessa em quantas partes a gente vai rachar esses ímãs, tá? Sempre irão surgir dois novos polos, um polo norte e um polo sul. O polo norte é representado pela cor vermelha ali, e o polo sul é representado pela cor azul, tá? E aí tu vai ter os fenômenos básicos aqui, princípio da repulsão e princípio da atração. Repulsão, polos iguais se repelem, tá? Então sul repele sul, norte repele norte. E o princípio da atração é os polos opostos se atraem. Então o sul de um ímã irá atrair o norte de um outro ímã. Então, polos iguais se repelem e polos opostos se atraem. O que é interessante nesse início a gente observar? Que, independentemente do tamanho dos ímãs envolvidos, a força que um ímã faz sobre o outro tem igual intensidade que o outro faz sobre o primeiro. Lembra da ação e reação, terceira lei de Newton. Tá? Então, não interessa o tamanho ali do ímã envolvido, tá? A força magnética, ela de interação ali vai ter a mesma intensidade. Bom, o ímã, basicamente assim, ó, ele pode ser natural ou ele pode ser artificial. O ímã natural é aquele que a gente encontra na natureza, tá? Como, por exemplo, a magnetita, que foi encontrada num país, numa cidade, né, chamada Magnésia, tá? Que hoje é a Turquia. E aí, por isso que a gente tem um nome chamado de magnetismo, tá? Vem dessa pedra que tinha a capacidade de atrair pequenos materiais de ferro, chamado magnetita, tá bem? Bom, e o ímã artificial é aquele que tu tem a capacidade de imantar um material, tá? De dar ele a capacidade de atrair materiais ferromagnéticos, por exemplo, tá? E já falando em materiais ferromagnéticos, a gente classifica o magnetismo na natureza dos materiais com materiais que são ferromagnéticos, que a gente tem aqui, ó. A gente tem os materiais paramagnéticos e a gente tem os materiais, por exemplo, diamagnéticos, tá? Então, os materiais ferromagnéticos são os que são fortemente atraídos pelos ímãs. Os paramagnéticos são fracamente atraídos pelos ímãs, tá? E os diamagnéticos, eles também são, aí no caso, são fracamente atraídos, tá? Por esses ímãs. Então, desses materiais aí que a gente tem, os ferromagnéticos são os materiais que são mais fortemente atraídos, tá? Pelos ímãs. Então, por exemplo, o ferro. Tá? O ferro é um exemplo da qual ele é fortemente aí atraído por um ímã, tá bem? Então, inicialmente, tu tens que saber que um ímã ele produz em volta um campo magnético. Esse campo pode ser de atração, pode ser de repulsão, vai depender da configuração dos ímãs envolvidos. Ele tem sempre um polo norte e sul, não existe ímã com um polo só. Polos iguais se repelem e polos opostos se atraem, tá? Bom, e aqui a gente tem o magnetismo terrestre. O que é o magnetismo terrestre? É o seguinte, a Terra é um gigante ímã. Como é que eu sei que é um gigante ímã? É porque a Terra é constituída no seu núcleo essencialmente por ferro, tá? E esse ferro está a uma alta temperatura, ele está circulando no interior da Terra, e esse ferro circulando acaba tendo uma corrente elétrica ali, essa corrente elétrica acaba variando, e isso acaba produzindo um campo magnético
terrestre, tá? Então, sim, a Terra é um gigante ímã. E o fato, então, da Terra ser um gigante ímã permite a gente analisar ali de onde para onde essas linhas saem, tá? Então, conforme mostra a imagem aí, ó, tu percebe as linhas saindo do norte magnético e entrando no sul magnético. Aliás, isso sempre vai acontecer, ó. Quando a gente tem um ímã, seja ele natural ou artificial, ele tem um polo norte e um polo sul, tá? E essas linhas, elas irão sair sempre do norte e entrar do sul. Elas são linhas contínuas, são linhas radiais e elas não se cruzam. E elas saem sempre do norte e entram no sul, tá? Então, é o seguinte, como é que a gente sabe, por exemplo, que as linhas do campo magnético terrestre saem aqui do norte e entram no sul também, e que o norte encontra-se nessa região aqui, enquanto o sul magnético encontra-se nessa região? Através de uma bússola. Só para tu ter uma ideia, ó, a bússola é uma agulha magnética e ela também tem dois polos. Ela tem um polo sul, que eu vou representar aqui como sendo o polo azul aqui, e ela tem o lado norte dela. Como todo ímã, tá? A agulha magnética tem um polo norte e um polo sul. Quando a gente coloca uma bússola, uma agulha magnética, sem a presença de qualquer outro campo externo, a não ser o campo magnético terrestre, o norte da agulha, o norte da bússola, aponta para o norte geográfico, enquanto que o lado sul da bússola aponta para o sul geográfico. O que isso representa? Representa que a bússola está seguindo a orientação do campo magnético terrestre. Ou seja, o lado vermelho da agulha está sendo atraído pelo sul magnético terrestre, enquanto que o lado sul da agulha está sendo atraído pelo norte magnético terrestre. Então é por isso que a gente sabe que o sul magnético se encontra aqui e o norte magnético terrestre se encontra aqui. Por quê? O vermelho atrai o azul, assim como o azul atrai o vermelho, né? Os opostos se atraem ali. Agora, aluno, qual é o cuidado que tu tem que ter? Onde se encontra o sul magnético terrestre, está o norte geográfico. E onde está o norte magnético, se encontra o sul geográfico. Então, não confundir as coordenadas geográficas com as coordenadas magnéticas, tá? São opostos aí os polos norte e sul magnético em relação ao norte e o sul geográfico. Outra coisa interessante de se analisar é que o campo magnético ele é mais intenso na saída e na chegada, ou seja, nos polos. Então, se eu pegar um monte de preguinhos, sabe, soltar aqui em volta, eles vão grudar tudo nessas regiões aqui, no norte e no sul, tá? E como o prego é um material ferromagnético, ele é fortemente atraído em qualquer das extremidades, tanto no norte quanto no sul, tá? Então, o resumo da ópera aqui, ó. O campo magnético é uma região de influência, tá? Que pode ser produzido por um ímã, por uma corrente elétrica, tá? Esse campo magnético ele é mais intenso nos polos, na saída e na chegada, ou seja, no norte, que é a saída, e no sul, que é a chegada. Tá? O campo magnético terrestre, o norte magnético se encontra no sul geográfico e o sul magnético se encontra no norte geográfico. Tá? Então, os polos magnéticos são opostos às coordenadas geográficas. E a bússola, a agulha magnética, ela segue a orientação do campo magnético, dessas linhas de campo, tá bem? Bom, inicialmente aqui é isso. Então vamos avançar aí, tá? E aí a gente chega em campos magnéticos, tá? Vamos considerar aí o primeiro fenômeno eletromagnético. São os campos, tá? A corrente elétrica passando por um fio
faz o fio se tornar uma fonte magnética também, tá? Então, uma corrente elétrica variando, passando por um fio, por um material ferromagnético condutor, vai produzir em torno dele um campo magnético, tá? E esse campo magnético, ele é classificado como campo magnético no fio reto, tá? Tem campo magnético no fio reto, tem campo magnético em espira e tem campo magnético no solenoide. A gente vai trabalhar os três, tá? Aqui a gente vai trabalhar o campo magnético no fio reto. E a primeira coisa que eu vou te ensinar aqui é a regra da mão direita, tá? Sim, tu vai segurar assim, ó. Imagina que aqui tem a minha caneta, mas é como se fosse o fio reto, tá? Esse fio é por onde vai passar a corrente elétrica. E a regra da mão direita é o seguinte, ó, tu vai segurar o fio condutor desse jeito, tá? O polegar, ele vai te indicar o sentido da corrente. Então, se o fio tiver na horizontal e a corrente assim, ó, o polegar tem que acompanhar o sentido da corrente. Se o fio tiver assim, ó, o polegar tem que estar assim. Se o fio tiver assim, ó, e a corrente vindo para baixo, ó, a mão vai estar assim. Então, o polegar vai te indicar o sentido da corrente. E os demais dedos vão te indicar o sentido do campo. Por exemplo, olhando nessa imagem aí, ó, segurando esse fio assim, a corrente para cima, tu percebe que os dedos estão saindo desse lado, então o campo está saindo desse lado, e ele está entrando desse lado aqui, ó, tá? Aí bolinha e xizinho. Uma bolinha e um pontinho no meio indicando que o campo está saindo. E uma bolinha e um xizinho indica que o campo está entrando. É como se aqui, por exemplo, fosse um norte magnético e aqui um sul magnético. As linhas estão saindo ali e entrando assim, ó. Então esse campo está circulando assim, ó, em torno desse fio, tá bem? Então, para identificar o sentido do campo elétrico, a gente usa a regra da mão direita, tá bem? Então isso é fundamental aí. E aí tem um detalhe, se a gente consegue encontrar o sentido desse campo, a gente tem que saber também encontrar o módulo desse campo, a intensidade desse campo magnético no fio reto. Olha só como é que se calcula esse campo. B, representação de campo magnético. Mi é a permeabilidade magnética, o meio onde o fio está inserido, tá? I é a corrente elétrica, divididos por 2πr, tá? Esse π aqui, ele é em radianos, mas na maioria das situações tu não precisa abrir o π, tá? Porque ele vai simplificar com o π lá, eventualmente de cima, da permeabilidade magnética, tá? Bom, e o R é a distância ao fio. Ah, então eu vou anotar para ti aqui, ó, para tu ter uma legendinha aí. Ó, o I é a corrente elétrica, tá? Cuja unidade é em ampere. R é a distância, tá? Distância ao fio, e essa distância é dada em metros, tá? Mi0 eu vou colocar aqui do lado, ó. É chamado de permeabilidade, tá? Ficou ruim ali, eu vou apagar, né? O nome já é difícil, com aquela letrinha ali, então, tá? Permeabilidade, tá? Magnética, tá? Isso aqui é o meio, tá, gurizada? É o meio. Ah, então, essa permeabilidade magnética é o meio. Só que ela tem um valor definido no vácuo. Ela vale 4π vezes 10 na menos 7. A sua unidade é Tesla vezes metro por ampere. Tá? Então, Mi é a permeabilidade magnética. E o B, tá? O B é o campo magnético. Campo magnético, cuja unidade é dado em Tesla. Tá? Às vezes é chamado de vetor indução magnético, tá? É o campo magnético, tá? Dado em Tesla. E aí tem uma relação importante, gurizada. Aqui pode aparecer uma questão teórica, bem como uma de cálculo, tá? Cálculo é essa equação que tu precisa saber.
Agora, a teoria está relacionada com o sentido do campo. Para tu saber o sentido do campo, tu vai ter que usar a regra da mão direita, tá? Como eu te mostrei anteriormente. Mas mais do que isso, tu precisa saber a relação entre o campo e a corrente que passa pelo fio e do campo em relação à distância ao fio, tá? Bom, a relação do campo com a corrente é diretamente proporcional. O que significa? Quanto maior a corrente elétrica que passar pelo fio, maior vai ser a intensidade do campo magnético produzido em volta. Então, ó, presta atenção. Campo magnético e corrente elétrica são diretamente proporcionais. Quanto maior a corrente que passa pelo fio, maior, tá? Quanto maior a corrente, maior o campo. Quanto menor a corrente, menor o campo. Isso é uma grandeza diretamente proporcional, tá? Bom, já com relação à distância, é um pouco intuitivo tu pensar assim, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, pegar esse, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, é intuitivo tu considerar que o ponto 1 vai sofrer uma ação mais forte do campo, o ponto 2 uma ação intermediária e o ponto 3 uma ação mínima com relação à distância, ou seja, o campo magnético é inversamente proporcional à distância entre o ponto que tu está considerando e o fio. Quanto mais longe tiver o ponto considerado do fio, menor vai ser a intensidade naquele campo ali, tá? Então, basicamente, o primeiro fenômeno eletromagnético aí, o campo magnético produzido por um fio reto, é isso aí, gurizada. Muito bem, então aí a gente vai agora para campo